Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre um dos pontos turísticos mais conhecidos da nossa cidade, o Parque Vicentina Aranha. O local já abrigou um importante sanatório e foi referência nacional na época da alta incidência de tuberculose. Atualmente representa um espaço de preservação ambiental e cultural, além de servir como ponto de lazer e prática de atividades físicas. Vamos agora conhecer um pouco da história do parque. Com a palavra, o diretor executivo da AFAC, Aldo Zonzini Filho. O Vicentina Aranha é tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de São José dos Campos. O que isso significa? Isso quer dizer que, diante da importância daquele equipamento, né, público, a população, logicamente, ela manifesta o interesse de que aquilo seja preservado, né? E como aquilo tem um histórico realmente, é um prédio histórico, né? Ele vem lá da década de 20 do século passado, né? Então é do início do século passado. Então são construções que foram um marco dentro da história da cidade de São José dos Campos. Passa-se a ter uma preocupação maior com o patrimônio dessa natureza, né? E aí os órgãos de patrimônio histórico entendem, né, há um processo formal de pedido de tombamento, aquilo é levado à apreciação hoje aqui em São José nós temos o CONPAC, né, que é o Conselho de Histórico, Patrimônio Histórico e Artístico da cidade, o CONPAC, e aí esse conselho, esse comitê, ele avalia esse pedido, verificando que existe sim um fator histórico ali, uma importância histórica, ele decide, né, e faz com que aquele elemento, aquele patrimônio passe a ser considerado um patrimônio de preservação, né? Então isso cria algumas amarras, né, algumas regras para que aquilo não se perca, desculpa, no tempo, né? Aquilo tem que ser preservado. Então, para qualquer intervenção que você vai querer usar aquele imóvel, aquele espaço, você tem que ter o olhar e a autorização desse comitê de preservação, entendeu? Então, isso faz com que aquele patrimônio, efetivamente, seja cuidado e preservado, né? Então isso é um ganho para a cidade porque passa a ser um monumento de história, né, de referência histórica dentro do contexto da cidade. Em 27 de abril de 1924, o Vicentina Aranha foi inaugurado como um sanatório. Como isso aconteceu? Então, existe uma história desse período, no início do século passado, né, nos anos de 1900 para cá, que houve um surto de tuberculose, né? E São José dos Campos, coincidentemente, tinha dentro da natureza da cidade um clima muito favorável para ajudar no tratamento dessa doença que não tinha remédio para ser tratada, né? Porque, na verdade, naquele tempo não existia o antibiótico, a penicilina, e era uma infecção pulmonar, né? Então, a tuberculose era um vírus, né? E não se tinha o que fazer. Então, o tratamento seria o quê? Fazer repouso, ficar num local de clima favorável, né? E São José tinha essas características, e com isso, você cuidar do doente com alimentação, com bastante cuidado, né, com bastante asepsia, tudo, o que existia era isso, né? E São José já tinha um número significativo de pessoas com essas condições, só que ficavam nas pensões, nas repúblicas, sem nenhum tratamento médico efetivo, né? Era mais assim, uma forma de amenizar o problema. E aí com isso foi pensado nessa alternativa de se criar o sanatório, né? E foi quando veio a proposta da criação do sanatório aqui em São José pela Santa Casa de São Paulo, né? A Irmandade da Santa Casa de São Paulo. Então, em 1918 foi dado início às construções do sanatório, que teve a participação
da dona Vicentina Aranha, né, que hoje ela é homenageada com o nome do sanatório, né, desde a época, porque ela fazia parte da sociedade paulistana, das mulheres da sociedade paulistana, né, que tinham condições, e elas se reuniram e trabalharam para angariar recursos para poder ajudar, né, na construção e fazer que esse projeto viesse a ser concretizado, né. Então isso foi em 1924 foi inaugurado o sanatório. E a partir dali, São José passou a ser um centro de referência do tratamento de tuberculose. Qual foi a importância do Vicentina Aranha enquanto sanatório no cenário nacional? O sanatório, como era um local de referência para o Brasil, né? Era o maior sanatório naquela época da América do Sul. Então, no Brasil não tinha um espaço de tratamento, né, com a estrutura que existia aqui em São José dos Campos. Então, isso atraiu pessoas do Brasil inteiro, né, porque a doença se espalhou pelo Brasil todo. Então, tinha gente do Rio Grande do Sul, do Norte. Então, quer dizer, isso contribuiu com que pessoas, né, com outras ideias, com mais conhecimento, né, porque São José era uma cidade muito provinciana, uma cidade muito limitada, né, muito pequena realmente, né, nesse período. Então vieram essas pessoas, vieram médicos de fora, né, que acabaram residindo em São José dos Campos, formando família aqui, como o caso do Dr. Nelson Dávila, né, que contribuiu aí num período muito grande, né, no trabalho, no tratamento dos tuberculosos, né, passou a ser uma referência esse nome. O sanatório também atraía alunos da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo para virem aqui para fazer experiências, para aprenderem, entendeu? Então foi um centro realmente de referência no Brasil. E isso contribuiu para que a cidade começasse a ter, né, em razão dessa atividade, que era uma atividade importante na época, né, ajudasse no desenvolvimento da cidade. Quer dizer, eles consideram como a era sanatorial da cidade, né? Depois veio a era das cerâmicas, a época ceramista, né? E aí veio a época da parte das tecelagens, né, que é a tecelagem Paraíba, e aí a industrialização de São José, que da década de 50 para cá, que teve o ITA, que teve a Embraer, as grandes fábricas, né? Então é um histórico, né, de acontecimentos que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, né? Tem vários filhos de médicos que ficaram aqui, que hoje estão aqui ainda, né, os netos, né, que, por exemplo, tem um que eu me lembro sempre, o Vitor Schuster, que é um amigo nosso, que trabalhou muito tempo na prefeitura, também é um historiador, escreveu um livro sobre o sanatório, que se chama São José, na época dos micuins, né? E ele é neto do Dr. Nelson Dávila. Então tem várias situações que se criaram, né, em razão da existência do sanatório, né? Por quanto tempo o Vicentina Aranha foi um sanatório e como foi essa época? Então, as informações é que desde a inauguração, né, que foi em 1924 até 1981, ele funcionou como sanatório. Só que de 1937, por exemplo, no auge da existência dele e da gravidade da doença, ele já tinha lá, ele tinha dentro do sanatório, como internos, né, como pacientes, em torno de quase 300 pacientes sendo tratados. E é interessante que lá é separado em alas, né? Então tinha o prédio central, que é onde funcionava o centro cirúrgico, e o centro onde você faz os exames, né, as chapas do pulmão, onde funcionava essa parte. Ali também tinha os quartos, os locais, as enfermarias, né, para atender os pacientes. Dos lados, tinha do lado direito o pavilhão São João e do lado esquerdo o pavilhão São José, atendia que na época eles chamavam de indigentes, mas na verdade não eram indigentes de você encontrar na rua sem ter uma moradia, não eram as pessoas que não tinham recursos para poder bancar, né, o tratamento. Então esses dois pavilhões atendiam essas pessoas que não tinham recursos separados, homem e mulher.
Atrás tem mais 2 pavilhões que atendiam, esse da frente atendia as pessoas que pagavam, que era o central. E atrás tinha mais 2 que atendia aqueles que tinham mais recursos, que eram os pavilhões, vamos dizer, classe A, dentro da separação do sanatório, entendeu? E isso foi se estendendo por muito tempo, né? Então tinha os médicos como o Dr. Nelson Dávila, o Dr. Ivan Lopes, o Dr. José Rosenberg, tem vários médicos que ficaram por aqui, e o tratamento no sanatório, ele fazia com que essas pessoas, né, convivessem, dali de dentro saía relações, né, de matrimônio, de namoro, então era sem dúvida um local assim, de muito movimento, de muitos acontecimentos, né? E a cidade vivia, sobretudo, né, sobre aquilo que acontecia dentro do sanatório, porque ele era o maior centro de atividades dentro de São José naquela época. Aí você me perguntou até quando isso aconteceu, né? Que fala, então, quando houve a descoberta da penicilina, que foi em 1949, década de 50, começou a esvaziar, né? Então eram estruturas muito grandes, né? E aí começou a diminuir a procura, porque o tratamento podia ser feito à distância, dentro de casa, né? Só com um acompanhamento médico. Mas mesmo assim, ele funcionou até 1981, e desse período depois que foi a descoberta da penicilina, eles deixaram de atender novos pacientes, né? Então ficaram só com aqueles que já estavam em tratamento, e chegou nesse período, na década de 80, encerrou-se as atividades de sanatório, né? Em 1990, o Vicentina Aranha tornou-se um hospital geriátrico. Como foi esta fase? Aqui, ó, quer ver? Eu tenho uma informação que, então, a partir dos anos 90, ele passou a trabalhar com essa parte da geriatria, mas não era um hospital, assim, todo estruturado, né? Eles fizeram ali umas adaptações, né? O prédio já tinha bastante problemas estruturais, problemas de manutenção, e o hospital funcionou por um período que não foi tão grande, né? E depois ele se encerrou. Nos anos 90, encerraram as atividades, depois passou a ter algumas ocupações lá como órgãos públicos, aí teve alguns órgãos que funcionaram ali dentro, né? E, definitivamente, né, foi em 2004 o sanatório fechou. Em 2004 o sanatório, o Parque Vicentina Aranha fechou, né? Então aí não teve mais utilização nenhuma. Aí de 2004 a 2006 foi quando a prefeitura fez a aquisição da área, né, que se remonta a 84 mil metros quadrados, que eu tenho esses dados aqui que eu também já sabia, área de construção em torno de, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui, tem um dado de construção que é interessante porque mostra assim, o tamanho daquele patrimônio, né, de construído. Se eu não me engano, é em torno de 84 mil metros de terreno e 11 mil metros quadrados de área construída. Então, quer dizer, é um espaço muito considerável, né? E esse patrimônio, essas construções, elas remontam de quase 100 anos, né? E isso precisa de manutenção, então tudo isso vai precisar de restauro, né? E aí foi começando esse trabalho, depois que o sanatório foi adquirido pelo município, pensando, né, na utilização, qual a destinação que vai ser dada para esse patrimônio, né? Então, primeiramente foi derrubado, né, todos aqueles muros, que ali era fechado com muro de tijolo, né? Então era uma coisa que a cidade não participava, né? Ela não tinha nem a ideia de como aquilo era realmente lá dentro, né? A não ser aqueles que, por algum motivo, já conheciam, né? Mas a população, a sua maioria, não conhecia. Aí teve a decisão de derrubar os muros, né? E cercar, e aí apareceu o espaço como um todo, né? E dali para frente começou-se a buscar a ideia da ocupação daquele espaço. Aí começou com as caminhadas, né? Pista de caminhada,
e trabalhasse com a questão do restauro, que era uma coisa muito importante, porque era uma necessidade para poder preservar aquele patrimônio. Atualmente, quais são as atividades desenvolvidas no Vicentino Aranha? Então, hoje, o Vicentino Aranha, isso já a partir de 2011, ele tem uma organização social, né, que é uma entidade privada, que faz a gestão do parque, né? Então, quer dizer, eles que estruturam, né, que tem aí uma equipe, tem um grupo de pessoas liderado, né, por um diretor executivo, que hoje quem está ocupando esse cargo sou eu. Dessa época até agora foi a Ângela Tornelli, que começou nesse trabalho, que contribuiu muito. E aí começou-se o trabalho de captação de recursos, recursos federais, recursos estaduais, lei de incentivo fiscal, patrocínio direto, né? Empresas que queriam contribuir, que compram cota de patrocínio, que até hoje estão lá, né? Tem assim a contribuição individual, os amigos do Vicentina. Então tudo isso buscando, né, o trabalho de ocupar aquele espaço, né, para poder mantê-lo e ofertá-lo para a população. Hoje, logicamente, nós estamos numa atividade reduzida em razão da pandemia, né, mas nos tempos normais foram desenvolvidas várias atividades lá dentro, culturais, como exposições, feira de artesanato, feira agroecológica, atividades de bem-estar. Então, assim, é um trabalho, tem lá o Domingo no Bambuzal, que é música ao vivo. Então, assim, já foi, né, estabelecido e criado um ambiente para fazer com que o público passasse a ocupar o Vicentino Aranha, né? Um dado interessante é o que eu comentei com você. Nós temos dados aí que, por mês, trafega, ocupa, né? Vão ao Vicentino Aranha em torno de 60 a 70 mil pessoas, né? Então, todo dia tem movimento de gente caminhando, fazendo as atividades, né? E, assim, é um espaço que tem que ser preservado, mas tem que ser também utilizado pela cidade, né? E a cidade já abraçou o Vicentino Aranha, porque, além de tudo, ele está localizado num local assim, né? O local do Vicentino Aranha é muito favorável, né? De fácil acesso, né? Fim de semana, as pessoas que moram mais distante vão ao Vicentino Aranha, vão fazer piquenique. Então, assim, virou um espaço aberto para a cidade como um todo, né? Após a aquisição pela Prefeitura de São José dos Campos em 2006, como tem sido o processo de restauração do Vicentino Aranha? Olha, isso vem sendo feito assim, paulatinamente, né? Porque é um trabalho, além de ser um trabalho que despende de muito recurso, é um trabalho delicado, não é uma simples reforma, né? O restauro, ele exige várias especializações, tem que ter mão de obra certa, tem que ter o material certo, tem que ter o acompanhamento. Então, ele depende de muitos itens, né, para poder fazer com que aquilo se desenvolva. E, principalmente, tem que ter o recurso, né? Já houve aí alguns pavilhões por emenda de deputados, por exemplo, o Emanuel trouxe recurso através de emenda. Num período, o próprio Eduardo, através de recursos do município, também dispensou recursos lá para poder fazer a manutenção, porque tem alguns prédios que exigiam um trabalho de urgência lá para poder mantê-lo, né, pelo menos intacto, no sentido de não ter risco de cair, alguma coisa assim, estrutural. Então precisou injetar recursos. E aí isso foi sendo feito nesse período todo aí de 10 anos, né? Tem pavilhões que quase que completos, tem pavilhão completo, já todo restaurado, tem alguns que já estão quase que 100% restaurado, mas ainda tem trabalho a ser feito, né? Então isso é um trabalho assim permanente, né? A gente não pode pensar que a administração pública, né, os recursos públicos seriam transferidos diretamente para esse tipo de proposta, porque é caro e a administração tem outras prioridades. Então a ideia é essa, é buscar a participação, né,
da iniciativa privada, através de captação, de leis de incentivo, e isso sendo fomentado com bastante foco, né, com firmeza, a gente consiga angariar recursos e de tempo em tempo ir melhorando as construções como um todo, né? Tem muito trabalho a ser feito, mas eu acho que existe um potencial muito grande ali de interesse, né, não só da administração pública, mas como da comunidade como um todo, né, dos empresários, dos profissionais liberais, das pessoas que gostam daquele espaço, né, dos juseenses, que tem algum vínculo com a história do sanatório. Então, quer dizer, a gente vai buscar, né, um fomento maior para que haja um recurso, assim, uma transferência de recursos para que a gente possa cada vez mais estar arrumando aquilo ali. Não é uma coisa de curto prazo, né? É um trabalho de longo prazo, mas que a gente, com certeza, vai dar continuidade e vai ter um resultado interessante aí no decorrer dos anos, né? O que faz o Parque Vicentino Aranha tão especial? O parque, eu acho que pelas características dele, né, é um local assim, dentro da cidade, né, que tem uma atração muito diferenciada, né? É uma natureza fantástica, né? Todo aquele acervo das questões aí do que já foi há 100 anos, né, formado, né, a parte da fauna, da flora, né? Aquilo tudo é fantástico, né? Você, dentro da cidade, você ter ali uma mata virgem, vamos dizer assim, né? Então, isso tudo é um atrativo muito interessante para a comunidade. Aí você mantendo aquilo arrumado, né, conservado, você tendo ali as estruturas para receber a população num local privilegiado como aquilo foi naturalmente, né, abraçado pela cidade, né? Então, acho que todos têm aquilo ali como uma referência, um orgulho dentro do que São José oferece, né? Pese ter outros locais, tem o Parque da Cidade, que também é fantástico, né? Mas o Vicentino é um lugar mais, vamos dizer, mais intimista, menor, né? E que facilita essa convivência, essa permanência de afluxo de pessoas, né? As crianças vão lá, né? Tem a parte das galinhas de Angola, tem muita coisa curiosa ali, né? E fazendo a atuação da AFAC no sentido de levar as atividades culturais, né, é um atrativo a mais que faz com que quem não conhece pode ir conhecer por questões de uma atração cultural, de um show, de um evento, de uma apresentação musical, né, de uma apresentação de cinema. Então isso são várias alternativas que a gente tem que pode ser explorado naquele espaço. E ali, pô, é um espaço que facilita, né, a utilização, né, tanto para quem vai fazer uma programação, como para aquele que vai participar no sentido de ir lá usufruir da oferta dessa programação, né. Então, como você diz, aquilo com certeza passa de geração para geração, porque o neto do Nelson Dávila, que frequentou, o filho dele também vai frequentar, o bisneto, né? Porque com certeza vai estar mantendo essa convivência ali dentro. E um passa para o outro, e com certeza aquilo ali. Na verdade, essa aquisição daquele espaço pela administração pública, né, foi um olhar de quem era o gestor da época muito importante, né? Porque aquilo podia se perder, né? Se não houvesse essa preocupação do tombamento e se o poder público não tivesse adquirido, hoje aquilo ali tinha se transformado num espaço de exploração comercial, né? Teria virado um condomínio, teriam casas ou prédios, né? Teriam dado outra destinação, mas não seria uma destinação de uso para a comunidade como um todo, né? Então, assim, foi importantíssima a aquisição na época, né, pelo prefeito Eduardo Cury, em 2006. Eu me lembro que naquela época eu participava da administração pública, eu era secretário de Assuntos Jurídicos, ajudei nos trabalhos de aquisição, sei o valor que foi pago, se considerar o valor de mercado, foi assim, uma coisa muito irrisória pelo tamanho daquilo ali, do local, né, do valor daquele patrimônio. Então aquilo foi realmente um grande presente para São José dos Campos.
Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.